O Brasil está vivendo, nestes últimos dias e semanas, um momento de extrema preocupação com as medidas tomadas pelo governo federal, governo Bolsonaro, em relação à nossa educação pública superior. E, infelizmente, aqui em Minas Gerais, a educação pública, a pesquisa, a ciência e a tecnologia também estão sofrendo de ataques e medidas parecidas. Esse é um assunto estratégico. É aquele assunto que a Assembleia não pode deixar de ser protagonista. No caso das universidades públicas federais, porque Minas Gerais concentra aproximadamente 17%, 18% dessas instituições. É um estado, houve uma grande expansão, principalmente dos governos Lula e Dilma, das instituições de ensino superior, das universidades, dos institutos técnicos. E, infelizmente, esse corte geral de 30% é um ataque a um projeto de desenvolvimento nacional. Ele tem várias consequências. Consequências na dificuldade do acesso do jovem ao ensino superior. E nós precisamos, cada vez mais, ampliar o acesso do jovem ao ensino superior. Ele significa o enfraquecimento da ciência, pesquisa e tecnologia, do desenvolvimento econômico em nosso país. Ele enfraquece as possibilidades do desenvolvimento regional. Ele traz consequências no dia a dia das nossas universidades. Ele enfraquece os trabalhos de extensão realizados por essas instituições e, portanto, afetando também as pessoas mais pobres. Estes cortes prejudicam a economia mineira. Só para Minas Gerais, este corte de 30% do governo federal pode representar aproximadamente 300 milhões de reais a menos no dia a dia, no cotidiano das nossas universidades. E o nosso governo de Minas, o governo estadual, também toma medidas nesse sentido, ao reduzir as verbas destinadas aos bolsistas da FAPEMIG, ao custeio da UENG, da Unimontes, com repercussões semelhantes. Então, neste momento em que os governos discutem o ajuste fiscal, a crise fiscal, é fundamental que discutamos a estratégia. Será que é adequado, recomendável, cortar recursos destinados à educação, principalmente a educação que é base do desenvolvimento tecnológico, científico? Qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas e no desenvolvimento, na soberania nacional? Um país que não detém o conhecimento, a tecnologia, fica cada vez mais refém de outros países que dominam a economia global e querem subjugar países desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. Então é muito grave.
E não cola o argumento de que esse corte será importante para carrear recursos para a educação básica. Nós sabemos que, em momento de crise fiscal, corte significa economia geral do caixa único. Não é para realocar ou redirecionar esses investimentos. Portanto, esse momento é fundamental para a sociedade brasileira reagir. E, nesse sentido, a Assembleia já está cumprindo o seu papel. Pela manhã foi realizada a audiência pública já aqui mencionada pela deputada Leninha, que discutiu os cortes nos recursos para a UENG e para a Unimontes. E nesta tarde está sendo lançada a Frente Parlamentar em defesa da ciência, da tecnologia, da pesquisa, para que possamos reagir em Minas Gerais. Faço aqui um apelo ao governador Zema. Não siga o exemplo do governo Bolsonaro. Não siga o exemplo do obscurantismo que ataca as nossas universidades, que ataca o conhecimento, que subjuga o nosso país, que nos coloca refém de países que querem dominar, como disse, a economia global. Aqui em Minas, nós temos que fazer uma outra discussão. É a rediscussão do pacto federativo, é a discussão do fim da Lei Candir, que leva bilhões de reais por ano dos nossos cofres públicos. É rediscutir a política tributária nacional, que retire os estados desta verdadeira guerra fiscal, que faz com que os regimes especiais de tributação, as desonerações, as renúncias fiscais, atendam a interesses de grupos econômicos que se beneficiam dessa guerra fiscal, mas que prejudicam os setores mais empobrecidos. Nós temos que fazer a discussão do ponto de vista estratégico, não simplesmente do corte, como vem acontecendo aqui em Minas Gerais, onde ia cortar milhares de vagas no ensino integral, e se não fosse a ação da Assembleia, inclusive suprapartidária, essa decisão não seria revista. Como cortou recursos da FAPEMIG, como corta recursos de custeio das nossas universidades, ou do fechamento das UAIs. Então, eu queria aqui dizer da importância dessa reação da juventude brasileira, da comunidade acadêmica, dos professores, e dizer que o Bloco Democracia e Luta está firme, junto com a juventude brasileira, junto com os jovens que querem ter o direito de acesso à universidade, junto com as comunidades que dependem da extensão universitária, para lutar contra os cortes do governo federal e para aqui em Minas criarmos alternativas à crise fiscal.